A gente vai desenhar a esfera com a luz nessa posição, vindo da esquerda, né, para a direita, então a sombra está projetada, a sombra é uma projeção mesmo aqui, né? A gente vai desenhar essa sombra. Primeiro, ela é uma elipse, né? A sombra projetada de uma esfera vai ser sempre, ou quase sempre, uma elipse, a não ser que a luz esteja completamente perpendicular à superfície onde a sombra é projetada. Uma coisa que é importante na hora de a gente representar a esfera é que existe uma área, uma porção onde a luz incide na esfera, toda essa área aqui que vocês estão vendo no meu mouse. Então, essa é a área iluminada da esfera. Existe uma área que é sombreada. Essencialmente é isso, tá certo? Então, ela não precisa ter uma graduação enorme, assim, e ela nem deve ter isso, tá certo? Então, essencialmente, é uma grande área de luz e uma porção de sombra. O que acontece numa esfera, dependendo do material dela, tá certo? O material que reveste a superfície, ela começa a ter reflexões, né? Ela pode ter uma luz que é rebatida através da superfície e atinge a superfície da esfera. Neste caso dessa referência, ela tem uma luz rebatida aqui atrás, né? Então ela reflete a própria sombra e ela reflete essa superfície do ambiente aqui. Então ela cria essas sutilezas na sombra. A gente vai tentar simplificar um pouco isso, certo? Para a gente não se perder, né? Então isso aqui é uma foto. Do mesmo jeito que a gente tem esta foto, e eu vou espelhar a foto aqui, não se preocupem com o que está escrito. Então essa foi uma foto tirada pelo James Gurney, é uma foto mesmo. Então vocês vejam aqui aquilo que eu acabei de falar, fica bem claro, né? Então é uma área de luz e uma área de sombra, tá certo? Nesse caso, como a superfície da esfera que ele tinha é mais opaca, tem menos reflexões, certo? Embora ainda tenha. Vocês podem ver que eu tenho uma área aqui mais clarinha e até mais quente, né? Aqui vocês estão vendo um pouco de cor. Eu tenho um pouco de reflexo dessa superfície da base aqui embaixo, na esfera, né? A própria sombra tem uma certa gradação ou graduação, tanto faz, não é? Deixa eu ver mais alguma esfera de foto que a gente tem aqui. Isso aqui é uma esfera gerada no 3D. Então, se vocês colocarem no Google spheres, esferas, vocês vão achar muitas dessas fotos. Podem até fazer uma pesquisa por conta de vocês. Tem muita coisa que é isso, que são imagens 3D. E aí o cara gera ali um material, projeta uma luz e tem lá uma esfera, né? Essa daqui, a luz está vindo quase mais inclinada, né? Mais de cima. Então a projeção da sombra fica mais embaixo aqui, né? Da esfera. Mas aquela coisa, né? Uma grande área de luz. Aqui começo a ter uma transição para a área de sombra. E aqui eu tenho o que o pessoal chama de núcleo da sombra ou borda da sombra. E tem ainda uma outra expressão que é mais comum, que é terminator. Lembra do pincel Eradicator? A gente tem uma expressão também, terminator, que é a área onde a luz, onde a sombra passa a ocorrer, né? Onde a gente tem a transição da área de luz para a sombra. Então a gente tem ali um limite. Esse limite ele é mais acentuado, justamente porque ali é o ponto onde eu vou ter menos reflexão do ambiente. Então vocês podem chamar aí de Terminator, enfim, o nome não importa muito.
Isso dá para ver, inclusive, em representações do corpo humano, né? Eu vi alguns usarem a expressão núcleo da sombra ou borda da sombra. Eu acho que em português a melhor explicação, a melhor definição seria borda da sombra, tá? Olha, esse autor aqui ele utiliza Shadow Edge ou Core Shadow, né? E eu fiz aqui um resumo disso para vocês, eu coloquei como Terminator mesmo aqui, mas borda da sombra seria ok também, tá? Então, isso daqui já está lá no Drive para vocês, é um resuminho do que a gente vai fazer. Então, a gente tem as camadas aqui da aplicação do grafite na esfera, então eu vou fazer isso junto com vocês, e tem os nominhos aqui, tá? A nomenclatura, o básico, assim, né? Certo? Então, a gente tem o highlight, né, que está representado aqui, ele aparece aqui de forma bastante clara, né, que é o reflexo da fonte de luz na superfície, aqui do caso da esfera. Então, é o reflexo da fonte de luz na superfície, é o highlight, tá certo? A gente tem a área de meio tom, não é? Que é essa área que está em volta do highlight e ocupa uma grande porção da superfície da esfera. A gente tem a borda, então, da esfera, ou Terminator, ela antecede a sombra, né? Ela é levemente mais acentuada, então. A gente tem a sombra própria, que é a sombra no objeto, tá? A gente tem a sombra projetada, que é a sombra da esfera na superfície onde ela está apoiada. E a gente tem uma outra sombrinha, ou um outro nominho aí, que é chamada sombra de oclusão ou sombra de contato. Esses termos aqui, eles não se referem somente à esfera, tá? Eles se referem a qualquer tipo de projeção de sombras, né? Especialmente, eu costumo empregar essa palavra aqui, essa expressão, sombra de contato, que é a sombra mais escura, né, que está embaixo do objeto. Se for um cubo, ela vai e onde ele estiver apoiado vai ter ali uma sombrinha super escura, tá certo? E a gente vai fazer então esse preenchimento, uma camada que vai lavar toda a superfície, objeto mais sombra. A gente com a borrachinha vai tirar o highlight, a gente vai trazer o highlight a partir daquele grafite que está aplicado, e a gente vai começar a introduzir um meio tom na superfície. À medida que a gente vai trazendo esse meio tom, a gente já vai invadir a área da sombra também, tá certo? E por fim, a gente vai fazer uma terceira camada, onde a gente vai incrementar esse meio tom, a gente vai demarcar a área da sombra e vai preencher a área sombreada. Não precisam se preocupar muito com essa sombra refletida. Se não rolar, não tem problema, tá? E por fim, aí a gente vai acentuar mais a sombra projetada. Veja que daqui para cá a gente acentuou mais e vai ir gerando também essa sombra de contato ou sombra de oclusão. Isso aqui está lá no material de vocês, é do Andrew Loomis, que tem um livro que eu fiquei com vontade de comprar, ainda não comprei, que tem esses conceitos aqui de sombras da esfera. Aqui uma esfera com a luz projetada, luz do sol, então é uma luz bastante intensa. Vejam que aqui no caso ele fez essa área quase como o highlight aqui, passa a ser quase que toda essa área superior aqui, né? A luz está vindo bem de cima.
Então, uma área de luz e uma área de sombra, né? E olha lá o Terminator aqui. Essa área é levemente mais escurecida. E essa é uma sombra difusa, de luz difusa, um tempo nublado ali, uma esfera no tempo nublado. Ele ainda fez aqui, existe um highlight, mas vejam que não existe essa gradação tonal mais intensa como existe nesse caso. E a sombra é totalmente diluída, né? Isso daqui é interessante, mas não vem ao caso agora, é um pouco complexo. Isso não é do Loomis, eu achei em outro lugar, achei interessante também, achei jogando no Google, né? Então, olha lá o highlight, o meio tom, a área da sombra, a luz refletida. Aqui tem umas outras expressões que também vocês podem encontrar. A sombra de oclusão, às vezes a gente encontra essa palavra umbra, a sombra projetada de penumbra, essa palavra eu não sei, não consigo nem falar. Antumbrampra, nem sei se está certo isso, enfim. Vocês podem dar um Google para ver se existe isso daí. O Pascal fez um sólido, um cubo, e projetou a sombra mais ou menos assim, né? Então, a luz, o objeto entre a fonte de luz e o observador. Então, a sombra fica voltada para o observador, né? Então, veja que nesse caso, a sombra passa a abrir um pouquinho, né? Então, acaba sendo... A gente acaba não utilizando uma sombra de luz paralela. Então, eu não queria confundir vocês neste momento com isso, tá certo? Mas a sombra, de fato, vem para o observador.